Pai querido, nós queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar, em primeiro lugar reconhecendo que somos pecadores e falhos e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu peço que o Seu Espírito Santo venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo penetre no profundo do nosso coração e fale, que a Tua palavra gere vida em nós, Senhor. Gere vida em nós, Senhor. Faça isso em nome de Jesus, meu Pai. Faça isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? A palavra tem que gerar vida, sabe, irmãos? A palavra tem que gerar vida. Se a palavra de Deus não gerar vida em nós, é tudo tempo perdido. Se aquilo que nós lemos na palavra, aquilo não penetra no nosso coração, não transforma a nossa vida, é tempo perdido, como jogar plumas ao vento, sabe? É tudo tempo perdido. Se não está transformando nossas vidas, tem algo errado com a palavra, não conosco. Se eu sei que eu tenho de fazer determinadas coisas, se eu sei que eu tenho que ser tratado e tratar o meu caráter em determinadas coisas, mas eu não obedeço e eu não mudo, quer dizer, a palavra de Deus, ela não é um cardápio. A palavra de Deus não é como um self-se-serve. Você chega no self-se-serve e você escolhe aquilo que você quer. Entendeu? Então eu vou te dizer assim, a palavra de Deus é como um prato feito mesmo. Está tudo ali. Ou você pega tudo ou você não pega. Você me entendeu? Ou você pega tudo ou você não pega. E hoje nós, como crentes, estamos tratando a palavra de Deus como um self-service. Gostei dessa passagem de Tiago, essa eu vou viver. Essa aqui de Paulo, não, essa aqui eu não vou viver. Não é? Esse daqui do livro de Hebreus, ótimo, perfeito, vou viver. Esse que está em Salmos aqui, negativo, eu não vou viver. Isso aqui é muito azedo, isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito amargo, isso aqui é muito doce, isso aqui é muito... Aí eu vou formando o meu prato. E cada crente hoje tem a sua Bíblia no teu coração. E não é a Bíblia como está na realidade aqui. O evangelho que está no nosso coração hoje é um evangelho de colcha de retalhos. É um evangelho self-service. É um evangelho onde eu coloco e assimilo só aquilo que eu quero. E a palavra de Deus não pode ser assim. Quer ver como é que não pode ser assim? Esse é um texto que eu canso de bater nele, né? Diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então hoje nós temos pouca manifestação de Deus no nosso meio, na nossa vida. Por quê? Porque nós não amamos, não guardamos aquilo que ele nos serve como palavra, que é integral, não tem como, entendeu? Jesus responde, diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23, João 14, 21. Então a palavra de Deus ela é integral. Não há como, irmão, não há como a gente ficar escolhendo o que nós queremos, o que nós não queremos. Não há como ter mais isso na nossa vida. Principalmente a gente que já tem um certo tempo de caminhada. Não é verdade? Não tem como. É alimentar-se do todo. É alimentar-se de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Toda ela é boa. Toda a palavra de Deus é proveitosa. Toda a palavra de Deus. É como, por exemplo, um café. Não tem como eu dizer, eu vou beber só a água e deixar o café e o açúcar. Eu vou tomar só o açúcar e vou deixar o café e a água. Eu vou tomar só a água e vou deixar o café e o açúcar. Ou bebo tudo ou não bebo nada. Não é? Em João 17 diz assim, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todo quanto lhe deste, ou seja, a nossa vida eterna está nas mãos de Jesus, e ele vai dar vida eterna a todos a quanto Deus lhe deste. No 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, qual é a vida eterna? É que te conheçam, a ti só a Deus, nenhum outro, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como a quem enviaste. Mas, pastor, eu não adoro outros deuses, eu não tenho santos, eu não tenho caboclos, eu não tenho imagens de deuses egípcios ou indianos, ou seja, Buda, eu não tenho nada disso. Eu só adoro a Deus, né, por único Deus verdadeiro. Mas quando eu começo a desobedecer a Deus, eu pego a palavra dele e digo, isso aqui não se encaixa para mim, não vou viver assim, eu não vou me humilhar, eu não vou me enquadrar nessa parte da palavra, eu me torno Deus porque eu me torno mais importante que a palavra. O meu ego, a minha vontade, os meus desejos se tornam mais importantes que a palavra. Então eu não adoro ao único Deus, eu adoro a Deus, também adoro o meu ego. Eu cedo às vontades de Deus, também cedo às vontades do meu ego. Quando eu não cresço, eu sou uma anomalia. Ora, bola, se eu não me engano, o nanismo são aquelas pessoas que são anões, não é isso? O anão, por exemplo, ele é um problema de formação. Algo aconteceu que ele não conseguiu desenvolver. Ele não conseguiu desenvolver. Então, uma planta que não desenvolve, ela não produz frutos. Então, o não desenvolver, o não crescer, o não deixar-se passar as coisas de menino, o não deixar as coisas de criança para trás e crescer e dar frutos, também é pecado. É porque eu não quero. Então, aqui, olha só. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único e verdadeiro Deus, é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha quando antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me deste. Eram teus. E tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste. Meus irmãos, Jesus veio e só pregou aquilo que o Pai mandou. Então, meu irmão, nós temos que passar para o mundo a palavra que o Senhor deixou, que o Senhor nos deu. Mas para que eu pregue ao mundo a palavra que o Senhor me deu, eu tenho que me anular de mim mesmo. As minhas convicções, o meu ego, as minhas vontades. Mas, pastor, eu venho de um berço, eu venho de um passado, eu venho de um tempo, eu venho de uma igreja, eu venho de uns princípios. Meu amigo, isso tudo é passado. Isso tu tem que morrer, porque eu conheço um só Deus, e a Ele eu vou servir. Eu não vou servir ao meu passado. Que conheçam a ti, que te conheçam, a ti somente. Viu o que eu li ali? Te conheçam, a ti somente. Então, nada mais pode ser prioridade e ter prioridade em minha vida. Mas, pastor, mas assim eu vou ter que negar determinadas situações minhas, eu vou ter que contrariar a minha vontade. Sim, porque você agora não tem o seu eu como Deus, e nem sua vontade como Deus, e nem seu passado como Deus, e nem sua família como Deus, e nem a forma que você foi criada como Deus. Nada, porque o que te governa é o seu Senhor. Se o seu passado te governa, o seu passado é o seu Senhor. Se o teu caráter mal formado te governa, é o teu caráter que é o teu Senhor. Se o teu ego te governa, é o teu ego que é o teu Senhor. Então, nós temos que entender isso. Olha só, porque lhes dei a palavra que me deste. Para que eu pregue a palavra de Deus, eu tenho que viver essa palavra. Jesus viveu a palavra. E pregou a palavra. Jesus pregou só aquilo que deste. Mas e que se eu pregar segundo fulano, segundo Beltrano? Não é segundo fulano, não é segundo a pregação de Beltrano, não é segundo o estilo do ciclano, não é segundo... É segundo a palavra que Deus tem nos dado. E está aqui na Bíblia. Sabe,
Nós precisamos viver isso. A salvação. Como é que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam. Então, nós temos que conhecer a Jesus. Só Ele, a Deus, só Ele, somente a Ti. Jesus está falando que te conheçam, Deus, somente a Ti. Somente a Ti. E quando eu conheço a Deus, quando eu abro o meu coração para Deus verdadeiramente, Ele entra e tudo se faz realmente novo. Aquele jeito que eu tinha, aquele gênio que eu tinha, aquelas atitudes que eu tinha, aqueles pensamentos que eu tinha, de onde eu vim, aquele passado. Você já percebeu que tem gente que fala mais do seu passado do que do futuro e do presente? Aquele seu passado, aquilo acabou, aquilo não interessa mais. Ah, pastor, mas é meu testemunho. Não, não é testemunho não, testemunho em Cristo. Ah, mas eu não posso deixar de ficar falando do que Deus, do como eu era. Não, pare de falar como você era e fala como Deus é. Fale como Jesus é, porque o como você era não salva ninguém. Você me entende? Você me entende o que eu estou falando? Nós precisamos viver Cristo. E viver Cristo significa morrer para nós. Hoje, nós não queremos morrer para nós, porque nós amamos o mundo. Nós amamos o nosso gênio, o nosso ego. Nós queremos que as pessoas nos aceitem como nós somos, com um caráter deformado, com um gênio miserável. Mas as pessoas têm que me aceitar. Meu irmão, vai ter pouca produtividade para o reino de Deus. Vão te aceitar, porque não tem outro jeito. Ninguém vai te matar, ninguém vai me matar. Mas se eu não deixar o caráter de Cristo transformar a minha vida, as pessoas vão continuar a vida toda me aceitando, me aturando. Me aturando. Eu não posso ter outro Deus. E muitas vezes outros deuses não são os artistas, não são os ídolos, é o nosso ego, é o nosso caráter, são as nossas vontades. Esses são os nossos deuses. E aqui diz, a vida eterna é esta, que conheçam, que te conheçam. Ó, a vida eterna é essa, que te conheçam, vírgula, a ti só. Quer dizer, somente a Ti, por único e verdadeiro Deus, e a outro, sim, a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, meu irmão, nossa vida só existe espaço para os três. Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é um. Só existe espaço para Ele. Então, quando você se converte, quando você realmente morre para si, acabou tudo. Pastor, mas quando as pessoas falam isso para mim, eu me ofendo. Quando as pessoas falam isso, eu faço bico, porque eu não gosto. Então você ainda não morreu. Eu ainda não morri. Quando eu fico ofendido por bobagem, eu não morri. Quando a minha vontade tem que prevalecer, eu não morri. Quando o meu gênio tem que prevalecer, as pessoas têm que me aceitar, eu não morri. E olha que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só a Ti. Agora, vamos vir para o lado de ir pregar o Evangelho do Reino. Como vão conhecer essa salvação, ter essa vida eterna, se as pessoas não conhecem a Cristo? Como vão conhecer a Cristo se não há quem pregue? Como eu vou pregar totalmente deformado? Uma anomalia? Não posso. Eu não posso. Entendeu? Então, por exemplo, existem muitas pessoas pregando, mas suas vidas são anomalias. Não ora, tem um caráter deformado, tem um gênio terrível. As pessoas são obrigadas a aturá-las. Isso não gera vida, porque, olha só, eu falei ontem no culto de oração, se você tiver uma boa biblioteca, se você tiver uma capacidade, uma eloquência de falar, se você tiver até mesmo, vou dizer assim, presença de palco, porque hoje os púlpitos virou palco, presença de palco, você prega muito bem, mas a sua pregação toca a alma. Hoje, quantos de nós oramos, a grande maioria de nós oramos muito pouco.
E Jesus tinha uma vida de oração e nós queremos tocar o reino, tocar a glória de Deus sem oração. Nós queremos alcançar a Deus só no culto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, aquilo que está no culto está tocando o visível. E a oração toca o eterno. A oração toca o que é eterno. Muitas vezes o culto, aquela pregação toca o que é perene. Mas a oração toca o que é eterno. Existe algo que Deus não resiste. Uma oração de um coração contrito, arrependido. E como nós damos pouca ênfase à oração. Isso é muito simples. Você me convida para ministrar na sua igreja. Meu amigo, poxa, uma igreja com 500 pessoas. Caramba, tem que ver a roupa que eu vou, né? Tem que ver o terno que eu vou. Porque aquela igreja lá é uma igreja chique. Eu tenho que ir com um terno bem alinhado. Poxa, mas espera aí. Ali naquela igreja, também o som é perfeito. Cara, eu vou escolher uma música bem bacana para ministrar. Não é? Aí me prepara a semana toda para ir pregar naquela igreja. Aí tem um culto de oração na minha igreja. Não, tem que me preparar, porque, poxa, domingo eu tenho que estar lá naquela igreja, lá tem 1000 membros, eu tenho que me preparar. Aí talvez saia uma pregação maravilhosa, que tocou o que é perene, o que é perecível, o que acaba. E talvez aquelas irmãzinhas que ficaram lá no culto de quarta, quinta, sexta, de oração, tocou o que é eterno, que é o coração de Deus. Então muitas vezes nós nos preocupamos muito com o que é visível, com o que é palpável, e esquecemos de nos preocupar com o que é eterno. A eternidade ali, as coisas de Deus vão ser movidas pelas nossas orações. Então nós temos que nos preocupar em perceber Deus. Nós temos que nos preocupar em perceber Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam. Agora, meu irmão, se conhece a Deus é através da intimidade, através da oração. Não se conhece a Deus através de pregação. Você pode ouvir a melhor pregação do mundo. Se você não tiver uma vida de oração, de intimidade com Deus, não adianta. E nós temos que parar com essa oração de pedilância. Você tem que começar a ter uma oração de intercessão, orar pelo seu próximo, orar pelos outros, orar pela igreja, orar, sabe? Parar de uma oração centrada no seu umbigo, é nos outros. Não é ser egocêntrico, né? Não é ser egocêntrico. É colocar o outro no centro. É colocar o outro à frente. Não é? Tem uma palavra específica para isso que me fugiu. O egocentrismo é quando você se coloca no centro, né? É ser altruísta, é colocar o outro no centro, não é isso? Bom, pouco importa essa palavra, mas vocês estão entendendo. Então é colocar o outro no centro, a necessidade do seu próximo, a necessidade daquela igreja, a necessidade daqueles irmãos, a necessidade, sim, que Jesus fazia. E é assim que nós temos que fazer. Então não tem como, a vida eterna é essa, que te conheço. Como é que eu vou conhecer sem orar? A ti somente. Como é que eu vou conhecer a Jesus somente, a Deus somente, se eu quero me alimentar de fast food espiritual? Ou seja, partes da palavra dele, porque a palavra é ele. Vocês lembram que eu falo que penetrar na Bíblia, penetrar na mente de Deus? Quando eu quero só alguns tópicos da Bíblia, decoro só alguns trechos, só algumas coisas que são doces, as amargas eu não quero. Eu não estou penetrando na mente de Deus, eu estou penetrando na mente de um Frankenstein. Eu estou montando um Deus para mim, um Deus do Salmo 23, um Deus do Salmo 31, um Deus de João 3,16, um Deus de Romanos 12 isso, um Deus de Hebreus tal, um Deus de 1 João tal, um Deus de 1 Pedro tal, um Deus de Apocalipse tal. Eu montei um Frankenstein. Não Cristo. A vida eterna é essa. Que te conheçam.
A ti somente. Como eu vou conhecer se eu não oro? Como eu vou conhecer se eu leio Bíblia picado? Como eu vou conhecer se eu não permito que Deus me mude? Como eu vou conhecer se ainda o meu gênio, o meu ego, as minhas vontades, as minhas frescuras, as minhas bobagens, frescura, ainda estão acima da vontade de Deus e eu não abro mão dessas minhas vontades? Eu não tenho Deus completamente, ou seja, eu não tenho, assim, Deus não reina em mim completamente. Deus reina em parte. Mas quando toca no meu calo, quando toca no meu gênio, quando toca na minha vontade, quando toca na minha soberba, quando toca no meu caráter, estou fora. A vida eterna é essa, que conheçam a ti somente, como o único e soberano Deus. Então que nós possamos mortificar a nossa carne, que nós possamos mortificar as nossas vontades, que nós possamos mortificar o nosso caráter deformado, que nós possamos morrer a cada dia para o nosso eu e termos Deus somente como o único e soberano Deus, que conheçamos somente a Ele, a vontade dEle, que tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Não é um relacionamento de frenesi, não é um relacionamento só de não, é um relacionamento profundo de saber a vontade do Pai, viver a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai. Tem muita gente que confunde frenesi com espiritualidade, não tem nada a ver. É viver a verdade no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras. Que Deus te abençoe. A salvação eterna é essa, que conheçam a ti, como que te conheçam, a ti só, por único Deus, né? Ele fala aqui no versículo 8, porque lhes dei a palavra que me deste. Quando nós conhecermos somente a Cristo, nós vamos beber da fonte verdadeira, o que vai nos alimentar é a palavra dele, nós vamos poder ministrar somente a palavra dele, porque Jesus só ministrou aquilo que Deus deu. Nós ministramos um monte de doutrina, nós ministramos um monte de achômetros, nós ministramos um monte de coisa, mas os princípios e a verdade e a Bíblia está sendo ministrada cada vez menos. Não, porque eu vi, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que falou que Jesus não nasceu. Segundo a convenção da tal igreja de Texas, eu falei, meu irmão, eu estou pouco me lixando porque convenção de Texas, estou pouco me lixando porque esse povo pensa, porque se Cristo não nasceu, eu tenho que rasgar os evangelhos. E tem mais, se Cristo não nasceu, então ele também não morreu. Se ele não nasceu e não morreu, a nossa fé é vã. Você vê como é que está essas coisas dentro da igreja, uma pessoa já idoso em igreja, podemos dizer assim, velho de igreja, com esses pensamentos. Por quê? Porque que não é ministrado para eles somente a palavra de Deus, é ministrado um monte de bobagem, lê um monte de abobrinha. As pessoas estão se entupindo de livros, estão se entupindo de ministrações de internet, televisão, programas de rádio e televisão, e não estão se alimentando da palavra, e se alimenta da palavra via fulano. Se alimenta da palavra pela interpretação do ciclano. Se alimenta da palavra pela revelação do Beltrano, se alimenta da palavra pela visão e a concepção do ciclano, se alimenta mas não enfia a cara na palavra e lê, se alimenta da palavra pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus fez aqui? Porque lhes dei as palavras que tu me destes, eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Para conhecer verdadeiramente Jesus, tem que se alimentar da palavra que Deus te dá. E a palavra já está aqui, a revelação vai vir com o teu relacionamento com Deus, e você vai conhecer realmente a Cristo. Você não conhece a Cristo através do meu testemunho, você não conhece a Cristo através daquilo que eu falo, que eu creio, você conhece a Cristo através da palavra. Que nós temos negligenciado tanto. Eu prefiro assistir 2 horas de pregação do fulano na internet, eu prefiro assistir 2 horas de pregação do fulano no YouTube, lá no CD, no DVD, no congresso tal, mas sai do congresso,
Vai para esses congressos famosos, com pregadores famosos, sai do congresso, vai para uma pizzaria, para um restaurante, vai para o hotel, conversa até de madrugada, dorme, acorda, vai de novo todo dia para ministração, faz uma ministração de manhã, uma ministração à tarde, de noite, almoça, aí aproveita, dá uma rolê no shopping, volta para a ministração de noite, jantam, aí voltam, vão dar uma volta na cidade, se divertem, fazem compras, conversam e pronto, voltou de um congresso cheio. De um evangelho by fulano, de um evangelho via fulano. Você me entendeu? Eu não sei se algum de vocês já participou de coisas desse tipo. Não é? Eu não sei se vocês já participaram de coisas desse tipo. Ao invés de sair daquela ministração, ir para o teu quarto, orar, ler a Bíblia, conferir tudo na palavra, pedir, Senhor, revela a mim a verdade. Revela, Senhor, Deus, traga a revelação que o Senhor trouxe a esse homem, essa mulher que ministrou, mas me traga direto do teu reino. Eu vou aproveitar tudo que eles falaram, mas eu preciso ouvir de ti. Vai para os textos da Bíblia, mergulha ali junto com o companheiro de quarto, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos ler juntos, vamos chorar juntos aqui no quarto, vamos buscar com profundidade a palavra de Deus aqui. Eu creio que aquilo que Deus deu àquela pessoa que pregou vai derramar ainda mais sobre a vida da pessoa. Mas é muito mais fácil querer conhecer a Cristo através da ministração dos outros. Que Deus abençoe seu coração. A vida eterna é essa. Que te conheçam. A ti somente. Né? E aqui embaixo no versículo 8. Eu lhes dei a palavra que tu me destes. E olha só. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste através da palavra. Que Deus abençoe você tremendamente em nome de Jesus. Essa palavra vai estar no nosso site www.amazongospel.com. O nosso e-mail é amazongospel.com.br.